Olá, tudo bem? Hoje vamos resolver alguns exercícios, na verdade 2 exercícios de limites de funções. Vamos começar com esse aqui, ó. Limite quando x tende a 3, de 6 sobre x ao quadrado menos 9 menos 1 sobre x menos 3. Vamos lá então. Olha, se você substituir o x por 3, aqui no denominador vai ficar 3 ao quadrado menos 9, em cima 6 menos 1 sobre 3 menos 3. Isso vai ficar 6 sobre 3 ao quadrado, 9, menos 9, 0, menos 1 sobre 3 menos 3, 0. E aí, isso aqui você não pode fazer, porque não está definida a divisão por 0. Então o que eu vou fazer aqui é reescrever essa expressão da qual eu quero calcular o limite quando x tende a 3. Vou reescrever ela de tal forma que em algum momento eu vou poder substituir o x pelo 3. Vamos lá. Vou esquecer o problema de calcular o limite e vou simplesmente me concentrar em reescrever essa expressão aqui. Tá? Veja que eu já nem estou escrevendo o limite aqui. Eu vou reescrever essa expressão. Vamos lá, o que você observa aqui? Ó? Isso que está aqui, ó, x ao quadrado menos 9, é um número ao quadrado, x ao quadrado, menos outro número ao quadrado, porque o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então isso que está aqui é x ao quadrado menos 3 ao quadrado. E aí você deve lembrar que um número multiplicado pelo seu conjugado é exatamente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por essa razão, x ao quadrado menos 9 nada mais é que x menos 3 vezes x mais 3. Vou repetir o 6 aqui em cima, menos 1 sobre x menos 3. O que eu vou fazer agora? Veja só, aqui aparece x menos 3 e aqui também. Só que aqui nessa parcela, você ainda tem multiplicando x mais 3. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por x mais 3 aqui também, para ficar igual. Para ficar igual aqui e aqui. Só que como eu multipliquei aqui embaixo por x mais 3, eu vou ter que multiplicar aqui em cima também. Então vai ficar 1 vezes x mais 3. Só que 1 vezes x mais 3 é x mais 3. Então aqui eu posso simplesmente colocar x mais 3. Tá? Então vou continuar aqui para baixo. Ó. Então aqui, observe o seguinte, você tem a subtração de duas frações com o mesmo denominador. Como que você faz isso? Você mantém o denominador e subtrai os numeradores. Vai ficar 6 menos x mais 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente fazer essa continha aqui. Vai ficar, ó, 6 menos x, menos com mais, menos. Então vai ficar assim, ó, 6 menos x menos 3. 6 menos 3 é 3. Então isso aqui é 3 menos x sobre x menos 3 vezes x mais 3. Muito bem. Mas não vamos esquecer aonde a gente quer chegar. A gente quer reescrever essa expressão aqui de tal forma que a gente possa substituir o x pelo 3 sem que dê zero no denominador. Se eu fizer isso aqui, ainda vai dar zero no denominador, porque aqui vai ficar 3 menos 3 dá zero, 0 vezes 3, que daria aqui, substituindo x por 0, 0 vezes 3, 0. Então continuaria dando zero no denominador. Porém, aqui basta você observar que 3 menos x é a mesma coisa que menos x menos 3. É a mesma coisa. E aí eu repito o que está embaixo. Olha só o que aconteceu agora. Ó. X menos 3, x menos 3. Vai cancelar. Isso aqui vai ficar simplesmente menos 1 sobre x mais 3. Qual é a conclusão? Essa expressão que está aqui, ó,
é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Ou seja, essa expressão que está aqui é igual a essa aqui. Tudo bem? Então, o limite dela, que é o que aparece aqui, ó, quando x tende a 3, o limite disso aqui quando x tende a 3, é igual o limite disso aqui quando x tende a 3. E observe que quando você substituir o x por 3 nesse denominador, não vai dar zero. Vai dar 3 mais 3. Tá bom? Então aqui eu só vou formalizar isso que eu falei e vou colocar assim, dessa forma. Portanto, esse limite aqui quando x tende a 3 é igual ao limite de menos 1 sobre x mais 3. Essa expressão aqui, quando x tende a 3. E agora, nesse caso, eu posso, para calcular esse limite, substituir o x pelo 3. Isso vai dar menos 1 sobre 3 mais 3, que é igual a 1 sobre 6. Ou seja, o limite que eu queria calcular, lá no começo, eu acabei de calcular. E encontrei que é menos, aqui faltou o menos, daqui, menos 1 sobre 6. Vamos agora fazer o próximo exercício. Vamos agora resolver esse exercício. Vamos começar observando o seguinte. Se você substituir o x pelo 7, o que vai acontecer no denominador? Vai ficar 3 vezes 7 menos 21. Só que 3 vezes 7 é 21. Então isso aqui vai dar 0. Como não está definida a divisão por zero, você não pode calcular esse limite simplesmente substituindo o x pelo zero. Então qual é a estratégia? A estratégia é você encontrar a função que é igual a essa para todo x diferente do 7. E aí calcular o limite dessa função, quando x tende a 7. Então vamos encontrar essa função que coincide com essa aqui para x diferente de 7. Eu vou começar reescrevendo essa expressão. A coisa mais fácil de se observar aqui é que dá para colocar o 3 em evidência aqui no denominador. Então eu vou fazer isso. Vai ficar 3 mais 2. O que será que eu devo fazer agora? Perceba o seguinte, o que está complicando aqui são as raízes quadradas. Vamos imaginar o que aconteceria se não tivessem essas raízes quadradas aí. Então aqui em cima ficaria assim, eu vou fazer aqui num rascunho. Em cima ficaria assim, 2x menos 5 menos x menos com mais menos 2, tá? Sem as raízes. Aí 2x menos x, x, menos 5 menos 2, menos 7. Então aqui em cima, se não tivessem as raízes quadradas, se não tivesse as raízes quadradas, ficaria x menos 7, que é exatamente a mesma expressão que apareceu aqui. E aí eu poderia cortar o x menos 7 com esse x menos 7 aqui de baixo, o de cima com o de baixo. Então é muito interessante a gente acabar com essas raízes quadradas que estão atrapalhando a minha vida aqui. Como que eu vou acabar com essas raízes quadradas? Eu vou ter que fazer aparecer isso que está aqui ao quadrado, porque aí vai ficar a raiz quadrada daquela expressão ao quadrado, vai cancelar aqui a raiz quadrada, vai sumir a raiz quadrada. E a mesma coisa nessa parcela. Nessa parcela aqui vai ficar assim, vai sumir a raiz quadrada, tá? Mas aí você lembra que um número multiplicado pelo seu conjugado é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. É exatamente uma coisa do tipo que eu quero aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Então o que eu vou fazer é multiplicar essa expressão que está aqui, ó,
é uma coisa do tipo A menos B, eu vou multiplicar ela pelo seu conjugado, por isso aqui mais isso aqui. Aqui vai ficar então eu obtenho isso aqui. Agora, eu não quero perder essa igualdade. Desse jeito que está escrito aqui está errado. Isso aqui não é igual a isso que está aqui. Porque veja, essa parte aqui, ó, ela está aparecendo aqui. Mas aqui eu tenho essa expressão, que é essa, multiplicado por isso. Então não vai ficar igual. Agora, se eu dividir tudo por isso aqui, aí sim fica igual. Porque aí eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa. E é isso que eu vou fazer. Então vai ficar raiz de 2x menos 5 mais raiz de x mais 2. Bom, continuando aqui, eu vou ter em cima, não tem mais o que pensar, porque eu tenho um número multiplicado pelo seu conjugado. Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E embaixo eu vou simplesmente repetir. Agora, essa expressão que está aqui em cima, ó, o numerador, a gente já tinha calculado agora há pouco, já tinha visto que é exatamente x menos 7. Isso aqui é x menos 7, você pode fazer a continha aí, você vai ver que dá isso. Portanto, tudo isso que está aqui em cima vai cancelar com esse x menos 7 aqui. O resultado vai ficar 1 sobre 3, que multiplica raiz de 2x menos 5 mais raiz de x mais 2. Vamos olhar então para o começo e para o final. Olha o que eu acabei de fazer aqui, ó. Eu peguei essa expressão, que eu queria calcular o limite lá no início, coloquei ela aqui, ó. E aí eu fui reescrevendo ela até obter essa expressão. Elas são iguais. Isso é igual a isso, que por sua vez é igual a isso, que é igual a isso aqui. Então essa primeira é igual à última. Essa primeira representa uma função que não está definida no ponto x igual a 7, porque no ponto x igual a 7 dá zero aqui embaixo. Já a segunda expressão, na verdade a última, essa que está aqui, ela representa também uma função que é igual a essa, com a única diferença de que essa aqui está sim definida em x igual a 7. Dá para você colocar 7 no lugar do x, que não vai dar zero. Por essa razão, para calcular esse limite, basta calcular o limite dessa função aqui quando x tende a 7. Vai ser a mesma coisa, vai ser igual. Será que agora realmente dá para substituir o x pelo 7, sem dar zero no denominador? Vamos ver. Vou só substituir o x pelo 7. Vai ficar 3, que multiplica raiz quadrada, 2 vezes 7, menos 5, mais raiz de 7 mais 2. Isso aqui dá quanto? 2 vezes 7, 14. 14 menos 5. 14 menos 5 dá 9. Então aqui eu tenho raiz quadrada de 9. Exatamente a mesma coisa aqui. Raiz quadrada de 9, que é 3. Então o resultado final vai ficar 1 sobre... Aqui fica 3 mais 3, 6 vezes 3, 18. Então, o limite dessa expressão aqui, quando x tende a 7, é igual a 1
sobre 18.